Quero falar aqui sobre as probabilidades, né, as porcentagens segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, após o complemento dessa 23ª rodada. Goiás venceu a equipe do Atlético Mineiro, jogando fora de casa. O último jogo foi Avaí Internacional, onde a equipe da casa acabou perdendo, e o Goiás abrindo 6 pontos de vantagem para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então os números foram atualizados e o Goiás hoje se encontra em uma posição, né, bem mais tranquila. 9% apenas a probabilidade de rebaixamento da equipe esmeraldina, ou seja, 91% de chance de continuar na primeira divisão para o ano que vem. Uma tarefa assim que no começo da temporada era quase que inimaginável, né? O Goiás chegar numa condição bem mais tranquila nesta ocasião. O primeiro time com mais chances de rebaixamento, no caso é o Juventude, 92,1%, depois vem o Atlético Goianiense com 66%, Curitiba 64%, Avaí 56% e outros clubes dos ditos grandes, né, do futebol brasileiro, com bem mais investimento do que o Goiás nessa temporada, com maior probabilidade. O São Paulo 0,1% a mais, né, 9,1% de chance de cair para a segunda divisão, o Botafogo 19,7% e outros clubes com bem mais orçamento, né, o próprio Ceará com quase 24%, e o Fortaleza, nessa sua caminhada, 12%, 11,6%, melhor dizendo, como apontou a UFMG. Então, Goiás com uma certa tranquilidade, porque não já pensando em algo a mais. Até mesmo os mesmos cálculos da UFMG colocou a equipe esmeraldina com chances da Copa Sul-Americana em 32,7%. Vale lembrar que eles só consideram, no caso do 7º colocado, que é o primeiro time que não vai para a Libertadores, até o 12º. Entretanto, a gente sabe, né? Provavelmente, vamos ver, o campeão da Copa do Brasil será aí ou o Flamengo, ou a equipe do São Paulo, ou até mesmo o Corinthians ou o Fluminense. Todas essas equipes estão ali entre os 12 primeiros também, então a tendência é que abra mais uma vaga pela Copa do Brasil. Além disso, na Libertadores vai ser ali Vélez e Flamengo, e o outro confronto entre Palmeiras e Atlético Paranaense. A tendência é ali que o Flamengo possivelmente passe, né, e tenha um outro brasileiro pela frente, então a gente pode até ver uma outra vaga se abrindo também pela Copa Libertadores, e na Sul-Americana com menos chances. De um lado tem o Melgar enfrentando o Independente Del Valle, o Internacional acabou sendo eliminado, né, na fase de quartas de finais, e do outro Atlético Goianiense e São Paulo. Possivelmente se o São Paulo for o favorito, né, não acho que seja, talvez contra o Atlético, mas na final enfrentando ali talvez o Independente Del Valle em jogo único, não sei se ganha assim com tanto favoritismo, mas enfim, acho que poderia ser uma boa pedida também. E essa vaga na Sul-Americana indo do 7º colocado, até mesmo abrindo mais ali, né, pela Copa Libertadores, poderia, no caso da Sul-Americana, classificar até o 15º colocado, como por exemplo aconteceu na temporada passada. Ou seja, praticamente você se livrando da zona de rebaixamento, que é o 16º colocado, uma posiçãozinha a menos, uma posição a mais, né, você já estaria classificado para uma competição internacional. Acho um absurdo como campeonato, acho que não pode ter essa disparidade. Do dia para a noite você está sendo rebaixado em um jogo, né? Vamos supor ali o time está sendo rebaixado, faz um gol nos acréscimos ali da última partida, ele sai do Z4 e vai para uma competição internacional. Acho que fica muito pouco valorizado, né, esse empenho, essa luta para conseguir essa vaguinha. Tanto é que em vários campeonatos ali da Europa, apenas o 6º, o 7º time, como é por exemplo na Liga Inglesa, busca essa vaga para a Conference League, ou até mesmo na Europa League, né? Eu acho que poderia valorizar um pouquinho mais. Então o Goiás aparece com boas chances de ficar, no caso, entre os 12 primeiros. Não consegui achar essa conta, no caso de ficar entre o 15º para frente, mas se a gente considerar que a chance de ser rebaixado é só 9%, então a gente pode considerar aí pelo menos uns 70, 75% de chance também da equipe esmeraldina ficar entre os 14 melhores, né, melhor dizendo, para essa reta final da Série A. Então, boas porcentagens de Libertadores, para você que estiver perguntando, um pouquinho mais baixo. O Goiás aparece só na 12ª colocação com 1,3%. Outros clubes com um pouquinho mais de chances, né? No caso, Fortaleza, 1,4%, Bragantino, 3,3%, e a equipe do América Mineiro, que tem um pontinho a mais do que o Goiás, dois, né? O América tem 31 pontos, aparece com 5,6% de chance de ficar, no caso, entre os 6 primeiros colocados. Lembrando que se abrir aí sim, né, talvez até um G9 para a disputa da Copa Libertadores, essas chances do Goiás aumentam consideravelmente, né? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para mim, o mais importante, né, o Goiás ficar na Série A do Brasileirão, já conseguir ali, possivelmente, na minha opinião, 43 pontos já vai bastar para manter, né, o time para a Série A do ano que vem, e já conseguir chegar nesse número ali, 42, 43, no máximo ali 44, faltando umas 2, 3 rodadas para o final, já está decretado essa permanência, e aí sim, né, porque não buscando
uma sequência de vitórias nos últimos 3 jogos, como fez, por exemplo, o América Mineiro na temporada passada, e sonhando com algo a mais, beliscar uma Copa Libertadores. Enfim, mas o primeiro passo é buscar não os 45 pontos, acho que não vai ser necessário essa quantia exata para ficar na primeira divisão, mas chegou ali já com uns 43, 42 nas últimas 3 rodadas, já está bem mais tranquilidade, porque não para sonhar com algo a mais. Hoje com mais uma atualização envolvendo o zagueirão Ian Souto, jogador que tem apenas 21 anos de idade, já havia sido especulado nas equipes do Villarreal e também do Real Betis, ainda neste último mês de agosto, né, no finalzinho do mês de julho, agora em agosto também, e uma informação recentemente, ainda neste último final de semana, do portal O Gol, é que o zagueiro Ian Souto, né, da equipe esmeraldina, teve o seu nome oferecido a 3 clubes do futebol europeu, sendo eles o Porto, de Portugal, o próprio Villarreal, da Espanha, e também o CSKA, da Rússia. Entretanto, né, o jogador foi oferecido a essas 3 equipes, mas nenhuma delas se optou assim por fazer já uma proposta oficial. O que pensa a diretoria do Goiás nesse momento? A intenção, inclusive, como eu havia comentado com vocês neste vídeo do último final de semana, o Goiás, com até mesmo uma declaração do Paulo Rogério Pinheiro, presidente esmeraldino, naquela sua coletiva de imprensa durante a metade da última semana, havia liberado para o Edminho Pinheiro uma venda de um jogador da equipe esmeraldina ainda nessa temporada de 2022. Então, principalmente para a quitação das dívidas, para ter um melhor fluxo de caixa, existe sim essa intenção da diretoria alviverde de vender pelo menos um atleta, fazer uma boa negociação nessa temporada de 2022, algo que, por exemplo, a gente não vê desde lá de 2020, quando o Goiás vendeu o Léo Senna, né, para a equipe do Atlético Mineiro, praticamente a última venda que o Goiás colocou realmente uma grana dentro do seu bolso. Então é muito importante, depois disso aconteceu também outras granas entrando, como o Eric, enfim, o próprio Arthur, mas aí envolvendo outros clubes, né, saindo do próprio Goiás, realmente o último foi o Léo Senna. Então o Paulo Rogério Pinheiro, juntamente com a diretoria esmeraldina, entende que é um bom momento para o Goiás conseguir vender um dos seus jogadores e quitar aí alguma parte das suas dívidas e ter um melhor fluxo de caixa. Dessa forma, a equipe esmeraldina vem oferecendo o zagueiro Ian Souto para alguns clubes, né? Não é querendo desmerecer o jogador, né? Às vezes a gente pensa assim, então se está oferecendo é porque vai vender de graça. Muito pelo contrário, né? Tem informação aí do portal esmeraldino que conseguiu apurar essa sua questão da multa rescisória, gira na casa de 10 milhões de euros, né? Que na cotação atual dá um pouco mais de 50 milhões de reais, até uns 60 milhões de reais, vai depender muito da cotação do euro do dia, né? Mas enfim, uma baita multa rescisória, como confirmou o portal esmeraldino, e eu já havia confirmado aqui com vocês também outros detalhes a respeito do jogador. Seu contrato vai até dezembro de 2024, o Goiás tem 50% dos seus direitos econômicos, o outro restante pertence à equipe do Floresta. Aí você vai me perguntar, Guilherme, mas por que o Goiás não tem o maior percentual? Acontece da seguinte forma, ele havia se destacado lá na equipe do Floresta, na Copa do Nordeste nesse ano de 2022, e o Goiás não pagou nada para a equipe cearense para contar com o jogador já na disputa do Campeonato Goiano. Então, como o Goiás não pagou nada, o Floresta viu uma boa oportunidade de mostrar o seu jogador, né, em uma primeira divisão brasileira, acabou repassando o atleta ao Goiás, em definitivo até dezembro de 2024, com os 2 clubes ficando com esse seu 50%. Então, o Goiás, existe sim esse interesse de negociar um jogador nessa temporada de 2022. A tendência é que não seja assim um cara extremamente importante dentro do elenco, como o Pedro Raul ou o Dieguinho, até mesmo o goleiro Tadeu. Nada disso. A tendência da diretoria é principalmente alguns jovens jogadores, porque não, né, fazendo esse caixa dessa forma, vem oferecendo, por exemplo, o Ian Souto, né, fazendo ali contatos juntamente com o seu empresário a outros clubes ali do futebol europeu. Assim também como o Mr. Sacada, para você pedir um lanche bem legal neste meio de semana, você pode conferir o Mr. Sacada, que está localizado no Alto da Glória, basicamente ali logo abaixo do Shopping Flamboyant. Lá você pode fazer vários pedidos, né, como por exemplo, vários lanches completos a partir de R$ 39,90, como esse que eu vou estar deixando aqui em cima para vocês darem uma olhada. Vou estar colocando também o Instagram e o link para você pedir diretamente no site deles, do Mr. Sacada, nosso apoiador aqui do vídeo do Goiás News. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma entrevista do presidente do Atlético Goianiense, rival do Goiás no próximo final de semana, o Adson Batista, onde comentou a respeito das 2 fases das 2 equipes e falando sobre um eventual rebaixamento da equipe esmeraldina, o que disse ali o presidente do Atlético. Eu até gosto das entrevistas dele, e eu vejo muito torcedor do Goiás que odeia o Adson Batista ou algo nesse sentido. Para mim não, acho que é um cara que pelo menos coloca a cara, fala a verdade, ele tem aquele sentimento, enfim, uma paixão muito grande quando ele está falando, mas tem uma certa racionalidade e sempre num pensamento
de longo prazo. Eu valorizo muito isso, principalmente em diretores que parece que muitos deles fazem a coisa ali meio que na coxa e principalmente afobado, né, em cima da hora. Enfim, o que disse o presidente do Atlético em uma entrevista à Rádio Sagres, abre aspas, né? Ou o Atlético reage ou vamos cair. Nós não vamos nós vamos agora para um clássico dificílimo. O Goiás é um clube que não vai cair, pois soube fazer o campeonato. Joga de uma maneira muito competitiva, chegou numa pontuação tranquila e nós vamos para esse jogo onde devemos jogar tudo, pois não temos mais margem para derrotas neste Campeonato Brasileiro. Fecha aspas, o que disse o Adson Batista, falando que o Goiás não vai cair mais nessa Série A do Brasileirão. Até havia comentado isso com vocês, né? Essa vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa deu aquele gostinho de assim, cara, tá bem próximo de atingir esse objetivo do Goiás, e agora tendo esse clássico no final de semana, certamente o Goiás vencendo esse jogo, né, que é dificílimo, é o rival assim que mais vem incomodando o Goiás certamente nessa temporada, chegaria, por exemplo, a 32 pontos, e aí sim, né, para você fazer mais ou menos uns 10, 11 pontos, que eu acredito que com uns 43, 44 pontos no máximo, já vai dar para salvar nessa zona de rebaixamento, ficaria uma missão bem mais tranquila para os últimos jogos, e por que não, né, dando essa tranquilidade para pensar algo a mais. Mas passo a passo, como comentou aí o Adson Batista, vê essa confiança dentro do elenco, dentro do time do Goiás, por conta de ser um adversário muito duro. Ele até falou mais sobre isso na sua entrevista. Outro ponto também importante que ele acabou comentando, falando que ainda nessa sua entrevista, né, após a derrota contra a equipe do Cuiabá, acho que estamos em um momento ruim em questão de pontuação, mas o Atlético para o Clássico sempre vai enfrentar o Goiás com muita determinação. Temos desfalques, mas temos uma semana aberta e um elenco bom. O Goiás é um time muito difícil de enfrentar, marca muito forte e está fazendo uma bela campanha. Precisamos reconhecer tudo isso, fecha aspas, e é o que disse também o Adson Batista após algumas perguntas sobre esse clássico do próximo final de semana. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa declaração, né? O presidente do rival falando que o Goiás já tem uma pontuação mais tranquila, mas certamente, né, não tirando os méritos da equipe, enfim, ou querendo desmobilizar para o clássico. Muito pelo contrário, vendo também esse confronto bem complicado no próximo final de semana. Ele que já comentou também outras falas mais polêmicas, né, falando que o Atlético deveria jogar sempre na Serrinha, porque lá sempre vence. Enfim, não tem nem como negar isso, né, porque infelizmente é o fato que acabou acontecendo nos últimos jogos. Mas das últimas 5 partidas entre Goiás e Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, sendo 3 delas na Série A e 2 na Série B, o Goiás venceu todas elas, né? Então isso sim que é uma boa rivalidade. Na Copa do Brasil, no Campeonato Goiano, beleza, o rival acabou levando a melhor, mas na Série A do Brasileirão, os últimos 3 jogos, vitória no primeiro turno, fora de casa, também em 2020 ganhou no Ascioli por 1-0, dentro de casa também por 2-0, e na Série B, 2018, primeira vitória no campeonato por 3-1, e do segundo turno, né, 2-1 para o Goiás, gols do Michael e do Lucão, salvo engano aqui, né? Então uma boa rivalidade entre os dois clubes da casa. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando aqui na tela final para vocês acompanharem, e outros vídeos, né, sempre com atualizações dos bastidores esmeraldinos aqui no Goiás News. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!